Vamos falar hoje então sobre crenças que te limitam. Então é o seguinte, gente, vamos falar hoje então sobre crenças que te limitam. Vamos falar sobre uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade de sucesso. Eu vou trazer aqui daqui a pouco a Daiane. E, gente, eu quero começar a contar pra vocês uma história. Que esses dias eu estava em viagem, peguei o avião pra Curitiba. E dentro do voo estava a Mariana Ferrão, aquela que era apresentadora do Bem-Estar da Globo, sabe? E aí, a Mariana Ferrão estava no voo e eu sempre gostei muito do trabalho dela, enfim. Mandei no grupo da família, Mariana Ferrão no voo. Aí meu irmão falou, grava um stories com ela. Aí eu disse, mas eu tenho vergonha. Aí, pra quê, né? Bebi do próprio veneno. Aí meu marido falou assim, ué, mas vergonha não paga a conta? Vai lá. Bem no fim, ela acabou passando. E eu não fui conversar com ela, não fui fazer nada, tirar uma foto, enfim, bater um papo. E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre a Mariana Ferrão. E eu achei um vídeo dela explicando por que ela saiu da Globo, né? E ela falou que a gente tem que estar atento aos sinais que a vida dá. E ela disse que ela saiu da Globo porque ela sentiu que ela tinha que buscar mais um propósito. E tinha que relembrar quem ela era. Essa frase me impactou tanto, de relembrar quem ela era, que eu falei, cara, eu vou guardar essa frase pra usar em algum momento, né, aqui com vocês. E uns dias antes disso, eu tinha assistido o filme do Rei Leão. E o filme do Rei Leão traz muito essa mensagem de que a pessoa tem que relembrar quem ela é. E eu queria perguntar pra vocês se vocês relembram todos os dias quem vocês são. Porque quando a gente fala em empreender, quando a gente fala em aparecer nos vídeos, quando a gente fala em dar a cara, né, em se arriscar, em ousar e etc., a gente tá falando sobre isso. Em você relembrar quem você é o tempo todo. Em você deixar explícita, deixar clara essa tua essência, né, essa tua história. E lembrar que assim, gente, não tem ninguém do seu jeito. Você vai falar assim, eu não vou gravar vídeo pra falar de dica de alimentação, porque tá todo mundo falando, tem a nutricionista top lá, não sei da onde, que fala disso já. Mas, gente, não tem ninguém ainda fazendo isso do teu jeito. Ah, eu quero abrir um negócio. Ah, mas já tá cheio de empresa nesse ramo. Mas não tem ninguém fazendo, atendendo com o teu gosto, com a tua personalidade. Então, se permita acreditar na tua personalidade. Se permita acreditar em você. E esses tempos eu vi uma palestra do Ítalo Marcilli, eu não sei se vocês conhecem o Ítalo Marcilli, e ele falava que de uma pesquisa que foi feita com uma enfermeira que ao longo dos anos de trabalho dela relatou, enfim, quais eram os maiores arrependimentos das pessoas no leito da morte. E um dos maiores arrependimentos, pasmem, era de não ter sido ela mesma. Então, assim, se você morresse hoje, isso que você está fazendo, isso que você tem feito, continua fazendo sentido? Se você descobrir que vai morrer hoje, que vai morrer amanhã, você continuaria fazendo o que você está fazendo se você não estivesse mais aqui amanhã? Se você continuaria fazendo o que você está fazendo, é porque você encontrou o teu propósito, você encontrou o teu porquê, você encontrou aquilo que faz sentido para você e você sim está relembrando todos os dias quem é você e por que você veio. Mas encontrar um propósito, encontrar o porquê que a gente faz o que a gente faz, não é tão simples, não é tão fácil. E me perguntaram assim, Suelen, você não desanima? Você não tem medo do que os outros vão falar? Gente, assim, eu tenho uma regra pra minha vida, que foi a frase da live de segunda, que é não aceite críticas de quem não chegou onde você quer chegar. Porque assim, gente, não recebe crítica quem não faz nada, quem não fala nada e quem não se permite ser nada, ser alguma coisa. Então, assim, se você não quer receber críticas, não faça, não fale e não seja nada. E eu não aceito isso pra minha vida. Essa é a mensagem inicial para agora eu chamar a Dai. Dai, se apresenta pro pessoal. Eu sou a Daiane Provin, eu sou fisioterapeuta e atualmente, depois de ter percorrido uma trajetória aí há quase 11 anos dentro da físio, atualmente eu trabalho com o Theta Healing, né? Que é, basicamente, resumindo aqui para vocês, é para falar sobre as crenças, né, Su? Eu não me considerava uma pessoa tímida para falar com as pessoas, né, pessoalmente. Mas quando eu busquei o curso em Empreendedor Marketing, eu busquei por, além de aprender a mexer em tudo que eu aprendi, né, Su, que eu era zero, eu era leiga total, também trabalhar essa parte de gravar vídeos, né? Foto eu super vou, não tenho problema nenhum com foto, né, em me expor. O problema era falar.
É isso aqui, ó, o tete a tete, as pessoas verem você falando, ouvirem a sua voz. Isso era demais pra mim. Uma das primeiras crenças que me pipocou foi o perfeccionismo, né? Me deparei assim com aquela história, tipo, putz, cara, se não ficar redondinho do jeito que eu quero, tal, 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 eu não vou fazer. E por conta disso eu me sabotei muitos anos da minha vida, por muito tempo, em não mostrar aquilo que eu sabia na minha área, por medo do que as pessoas iam falar. Ai, olha, ela tá com o cabelo amarrado. Olha, ela não passou nenhuma maquiagenzinha. Ai, olha só o jeito que ela fala. Ou, né, porque meu sotaque do Paraná é bem puxado, É. E isso né, não tem como mudar. Não vou vir aqui falar uma coisa que eu não sou. Sim, tem que ser Mas você. E a Dai vem numa fase, assim, vem num período, né, Dai? A tua formação é fisioterapia, mas você passou desde auriculoterapia, né, que também é a tua área, Theta Healing, Yoga, foi pra Índia. Teve uma fase de muita descoberta, né? Isso que eu tava falando de descobrir o seu propósito e tudo mais. Você passou por todas essas etapas e mesmo se encontrando, esse negócio do vídeo, esse negócio de aparecer ainda era um problema, né? sim, era um problema, porque lembra logo que eu voltei da Índia, Su, que a gente fez um trabalho de vídeo. Nossa, aquilo foi demais pra mim. Eu quase morri de nervoso aquela semana que a gente gravou um vídeo sobre a minha viagem. E lá eu já comecei a me deparar. Peraí, tem alguma coisa aqui que não tá certo, não tá legal. Eu sempre achava que tinha que ser perfeito pra poder ser mostrado. E não é assim. Hoje eu sei que não é. Se vocês olharem o meu feed aí, gente, vocês vão ver que não tem nada de perfeito no meu feed. Mas o que Mas eu tem aprendi? muito conteúdo bom. Isso, o que eu aprendi? Que não é só um feedzinho bonitinho, com todas as cores combinando, uns destaques com capas maravilhosas, que as pessoas querem ver. Isso também faz parte, mas não era o É uma principal. primeira impressão, isso causa uma primeira impressão positiva, mas o que vai Exatamente. realmente conectar essas pessoas, inspirar elas ao longo do tempo, é algo mais profundo, né? É o conteúdo. E aí eu me sabotava até nisso. Aí eu não postava, eu ficava adiando, aí eu sempre usava desculpa que eu não tinha tempo para publicar, para produzir texto. Eu amo escrever. E até nisso eu tava me sabotando. Então aí depois do curso eu consegui sentar, organizar, consegui usar as ferramentas de programação de postagens, que isso foi assim uma guinada na minha vida também, porque naquele dia que eu não tô tão produtiva, tá lá a postagem, eu já fiz. E naquele dia que eu tô produtiva, eu sento e programo ainda mais. Então, isso foi uma guinada, assim, total. Mas o que eu vejo também, o contra dessa crença do perfeccionismo, isso é o seguinte. Às vezes as pessoas aí, elas levam pro outro lado no sentido assim, vou fazer de qualquer jeito, mas vou fazer. Então, tem uma linha muito tênue, né? Entre você se Não sabotar. precisa ser perfeito, mas também não precisa ser mal feito, né? Não precisa ser, tipo, escancaradamente desleixo, Sim. né? Então, isso é uma coisa, assim, que é uma batalha diária pra mim ainda, né? Eu venho me trabalhando, mas enfim, todo dia é um dia, né? E cada dia é um pouquinho mais fácil. Legal. Mas outra coisa também que me chocou muito era o julgamento, né, Su? Eu tinha muito medo de ser julgada pelas pessoas. Então, entra na parte de julgar fisicamente, né? Olha como ela tá vestida, como ela tá falando. E entra na parte do medo de ser julgada pelas pessoas como a blogueirinha. Aquilo também ressoou na minha vida muito. Porque se você me perguntar, Dai, o que as blogueiras fizeram pra você? Meu, não fizeram nada. Mas na minha cabeça, no meu conceito, ser blogueira é ser fútil. Sim, a gente E é uma associa coisa, muito à futilidade. e é uma coisa que eu jamais, que eu não queria passar para as pessoas essa imagem. Ou de ser uma coisa que eu não sou pessoalmente, sabe? Viver a minha vida de uma forma diferente. Que existem as pessoas que são assim, com certeza, Sim. mas também existem Criam aquelas... uma fantasia ali, né? Isso, existem aquelas que vivem realmente aquilo. E isso também foi um dos meus maiores desafios, assim, né? Levar a crítica das pessoas, dos outros, em relação a isso. Agora ela faz vídeo, agora ela fica falando o tempo inteiro. Eu estava perdendo, entre aspas, de mostrar o meu trabalho para as pessoas, porque eu entrei no Theta Healing. O Theta Healing é uma coisa que a maioria das pessoas que vêm me procurar nem sabe o que é. Resume Então, o Theta Healing rapidinho para as pessoas, assim, daí. O Theta Healing é uma terapia alternativa, né, de cura energética. Utiliza uma meditação e a física quântica como processo.
né? E a gente entra numa onda cerebral teta, por isso do Theta Healing, é a cura em teta. E aí a gente pode desvendar crenças, né, que estão ocultas aí, assim como essas que eu tô falando aqui. Tava muito oculto isso pra mim, gente, eu não tinha essa clareza. Mesmo você Então, já estando imersa nesse mundo, né? mesmo, porque atender o outro é sempre mais fácil do que atender a gente mesmo. Então a gente às vezes fica patinando, sabe? E para fazer o Theta Healing você só precisa ter uma queixa, não necessariamente crenças, mas você pode ter problemas físicos, doenças físicas, enfim, problemas com dinheiro, problemas em qualquer área da vida. O Theta Healing ele vai buscar a origem desse problema sempre. Às vezes é uma coisa que você ouviu lá na tua infância, né? Que até hoje te perturba. Então, por exemplo, eu tinha muito assim, meu pai trabalhou sempre, ou era uma época era caminhoneiro, depois agricultura, não sei o que lá, e trabalhar é duro, para mim estava muito associado a trabalhar pesado, a suar, a cansar, entendeu? A ficar no sol. Dia e não querer mais nada, só dormir. Então, por um tempo, eu ficar na frente do computador o dia inteiro, para mim era assim, é muito fácil. É muito. Nossa, aí eu ganhava dinheiro e pensava assim, nossa, eu enganei as pessoas para ganhar esse dinheiro, porque eu não sofri para ganhar esse dinheiro. Eu não tô trabalhando, eu não tô Por mais que eu tava trabalhando com a cabeça, tava ali horas a fio. Mas eu não tava suando, eu não tava, né, cansando. Então, era uma crença que eu tinha. Então, tem várias crenças aí que podem estar relacionadas também, né, Dai? Não só ao marketing, que é aparecer e tudo mais, a ganhar dinheiro, a fazer o seu negócio ser um sucesso e assim por diante, né? A achar que para eu trabalhar eu tenho que sair de casa, né? Por exemplo, terça-feira eu fiquei o dia inteiro trabalhando em casa, que é possível a gente trabalhar em casa. Sim, e tá tudo bem. Mas a gente veio de uma criação que se você não tiver uma porta para abrir às 8 da manhã e uma porta para fechar às 6 da tarde, você não trabalhou. Né? Ou se você não sofreu, se não tá difícil para ganhar o dinheiro, realmente não trabalhou. Até então, isso me incomoda um pouco às vezes, que eu tô aqui na cidade, enfim, aí alguns dias eu trabalho em home office, trabalho aqui, eu não vou atender cliente fora e tal, aí eu saio na rua, por exemplo, alguém fala assim, tá de folga hoje? Aí eu tô de folga. É o dia que eu mais trabalho, né? Mas tudo bem. Mas é uma coisa que as pessoas também, né, Su, não tem elas como... Elas têm culpa, né? E não tem como também elas acharem que, né, é normal caso elas não se trabalhem, né? Então tá tudo certo, cada um Dai, e aí depois que você se superou, que você foi lá, começou a fazer esses vídeos e tal, aparecer, o que mudou na tua vida no sentido de cliente para atender, de dinheiro para ganhar, enfim. Hoje você faz atendimentos online também, quem tá na live quiser lá seguir a Dai também, se informar mais como é que funciona isso. Isso, o atendimento do Theta Healing, que era o que eu desejava quando eu procurei também o curso, né, Su? Para lançar o atendimento online, porque é possível atender online da mesma forma, né? Para todo mundo, né? Para todo mundo, exatamente. Então, assim, hoje eu já tenho pacientes lá de Manaus, eu já atendi, né, pessoas da região aqui também que não têm essa disposição de vir até aqui, até Salto do Lontra, para fazer uma sessão presencial. Então, isso mudou. A Dai mora na minha cidade, gente. Eu moro em Salto do Lontra. Isso mudou completamente, Su. E a visão das pessoas também sobre aquilo que eu fazia. Muitas vezes as pessoas me encontravam na rua, mas onde que você trabalha? Mas o que você faz? As pessoas que moram aqui não sabiam o que eu fazia. E isso começou a me incomodar. Eu falei, gente, há 11 anos eu estou aqui. Porque eu sempre fiquei aqui depois que eu me formei. E as pessoas não sabem onde eu trabalho, as pessoas não sabem o que eu faço de verdade. Então, isso foi o que mais mudou. Além, né, Su, de outras pessoas que não moram aqui, enfim, do Brasil, do Paraná, me conhecerem também. Então, além das outras pessoas também poderem me conhecer, né? Então, assim, a cada live que é feita, a cada vídeo no Stories que é publicado, eu sempre recebo um recadinho, né? Eu sempre recebo um feedback e isso é o que vale pra mim. Exatamente. Né? Então, pensar assim, mudou tudo. Que tipo de mensagem eu gostaria de receber com esse vídeo? Né? É a mensagem, tipo, nossa, tá linda? Não é essa mensagem que eu receber. Né? Pra dizer, nossa, isso foi pra mim. Você falou isso pra mim. Meu Deus, eu precisava ouvir isso. Eu me vi naquilo que você estava falando. Isso é o que a gente mais recebe, né? E isso é o que, pra mim, é o que mais importa. Eu tava pesquisando até algumas frases, algumas lições de Buda, que dizia que nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano como teus próprios pensamentos. Né? Essa é de doer no coração, né? Então, eu acho assim que pra gente resumir o que eu e você conversamos, nessa questão até das crenças, de você se limitar, de você não gravar vídeos, de você não
dar a cara, né? Não se desafiar, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Totalmente. E aí entra tudo, né, Su? Entra várias coisas aqui. Porque as pessoas, muitas vezes, elas, como eu fazia, né? Eu tinha medo de ser julgada pelo outro. Na verdade, era eu que estava me julgando. Era eu que olhava pro vídeo depois que já tinha feito e ficava me colocando defeito. Tipo, ai meu Deus, olha o jeito que eu tô falando. Por que erguer as mãos desse jeito? Por que, entende? Era eu que me julgava. Uhum. Ou até assim, por algum motivo, por exemplo, você olhava talvez para alguém que estava fazendo isso e você julgava inconscientemente a pessoa. E aí tem aquela história que a gente nunca vai ser aquilo que a gente abomina, né? A gente já vai conseguir ser na vida aquilo que a gente consegue admirar. Então, a mesma coisa já quando né? É muito daquela mentalidade também de riqueza, etc, de você olhar e falar assim, tipo, ai é rico porque roubou, né? Exatamente. Você nunca vai ser rico se você tem esse pensamento. Exatamente, porque aí você acha que se você for rico, você tá roubando também. Ou você vai ser uma pessoa do mal, porque você tá, enfim, né, enriquecendo. É uma crença que a gente tem todo dia, inconscientemente, mas que trava a vida da gente, né? Muito, muito. E essa parte do agente julgaço é real mesmo. Porque isso também foi uma coisa que me doeu muito quando eu descobri. Na verdade, a gente já sabe, né? Mas tá lá escondidinho. Nosso subconsciente dá um jeito de nos proteger, escondendo tudo isso, mascarando tudo isso. E sim, eu julgava as pessoas. Eu julgava de blogueirinha, com certeza julgava, entende? Eu falava assim, nossa, mas, né? Qual é o sentido? Então, quando eu comecei a fazer a mesma coisa, quando eu comecei a me promover, me mostrando, aí me veio aquilo. Eu falei, putz, mas eu tô fazendo igual. E era isso que mais me doía. Então, eu falei assim, tá na hora de me trabalhar nisso, porque senão eu não vou ir pra frente. Eu vou ficar sempre olhando pro outro. E hoje você vê que você ganhou muito mais coisas a partir do momento que você começou a aparecer mais do que perdeu, né? Não, com certeza, né? A gente sabe que o número de seguidores, tá, não influencia tanto. Mas influencia para o nosso trabalho, que a gente precisa que as pessoas vejam aquilo, né? Então, aí vem o aumento do número de seguidores, legal, você se motiva ainda mais. Isso não pode ser a primeira coisa a motivar, né, Su? Eu sempre digo que se eu tô dando aula de yoga, por exemplo, para uma pessoa ou para 20 pessoas, a minha aula vai ser a mesma, né? E aqui no Instagram eu coloquei na minha cabeça que sim, que se eu tiver uma pessoa curtindo a minha publicação, uma pessoa na minha live, é uma pessoa que vai saber o que eu é um ser humano, né, gente? É um ser humano. Então, assim, tem 40 pessoas assistindo a live, tem 70, tem 20. Gente, independente, eu falo assim, pega essas pessoas e imagina elas numa sala. É uma galera, é muita gente. Você tá conseguindo falar com elas todas ao mesmo tempo, sabe? Isso também mudou muito a minha cabeça, de que eu tenho que explicar para as pessoas, porque se eu quero que elas saibam, elas precisam saber desde os mínimos detalhes, né? Dai, obrigadão muito pela obrigada. disponibilidade. Imagina, eu que agradeço o convite. Estamos aqui sempre que quiser, que precisar. Um beijo, então. Obrigada. Beijo. Bom trabalho. Tchau, gente. Até. E continuando assim, 5 passos para mudar a sua mentalidade, para uma mentalidade de riqueza, de prosperidade. Suelen, o que isso aí tem a ver com marketing? Gente, marketing, a palavra marketing quer dizer mercado em movimento. Mas eu acredito muito que o marketing é aquilo que torna as coisas melhores, é aquilo que potencializa os resultados. Enfim, então tem tudo a ver. Se você quer potencializar os seus resultados, você está buscando marketing para potencializar os seus resultados, tem algumas coisas que vocês precisam fazer antes. E foi algo que, sei lá, eu senti que eu precisava vir falar. E até quero contar um pouquinho, assim, da minha história para vocês. Porque, assim, nunca vai ser algo linear. Essa fase de descoberta nunca é algo da noite pro dia que acontece. Então, assim, Suelen, quando que você começou? Eu falo que comecei há 10 anos, mas eu posso dizer que eu já tô na comunicação há muito mais tempo. Em 2002, quando eu tinha lá uma internet que estava começando a passar de discada para internet a rádio, as pessoas começaram a fazer blogs. E eu fazia layout de blog. Eu ficava a tarde inteira. Eu chegava do colégio, 2002, eu tinha o quê? 12, 13 anos. Eu chegava do colégio e eu ficava fazendo layout. Descobri como mexer nos programas e tal. E fazia layout de blog. Fui aprendendo tudo sozinha, tudo meio autodidata. E eu vendia para as pessoas, para os meus amigos e tal, para as pessoas do colégio, layout de blog a R$10, a R$15. E eu achava o máximo aqueles R$15. Sabe, eu achava que eu tava rica com aqueles R$15. Aí depois, em 2006, eu fui fazer intercâmbio na Turquia.
Morei um ano em Ankara, capital da Turquia. Então, imagine, sair de uma cidade de 13 mil habitantes para uma cidade de 5 milhões, país, outra língua, etc. Então, não é o caso. E aí, eu fiz um blog lá. As pessoas tinham um fotolog na época. E aí, tem gente que me acompanha aqui que fala assim, eu sou seguidora raiz do tempo do fotolog. Eu tinha um fotolog que se chamava /Sucesso. E aí, eu tinha um blog que era Su na Turquia. Esse blog saiu do ar depois, mas enfim, ele ficou no ar por alguns anos. E o meu objetivo no blog era colocar coisas que fossem úteis para as pessoas que estavam indo para lá, informações que eu não tinha encontrado até então, em 2006, né? A internet era mato. Hoje você digita intercâmbio na Turquia, você acha milhares de coisas. E até, inclusive, se você digitar intercâmbio na Turquia Suelen, você acha assim, alguns depoimentos de pessoas que fizeram blog falando que foram para a Turquia por minha causa. Eu fico muito feliz. E aí, beleza, gente. Foi passando o tempo, o blog ficou lá, eu me dedicava muito a esse blog no tempo do intercâmbio. Então, eu sou blogueira raiz mesmo, blogueira de antes mesmo, de conteúdo. Aí, em 2008... eu participei da seleção do Aprendiz. Quem acompanha mais tempo já sabe que eu já contei aqui o Aprendiz da Record. Na época foi aquela transição entre o Roberto Justus apresentar e o João Dória. E eu fui para São Paulo, eram 120 mil candidatos para entrarem 16. Eu fiquei entre os 80. Eu passei por uma seleção online, depois eu fui 2 vezes para São Paulo. Eu conto lá dentro do meu curso completo, que eu vou abrir as vagas até segunda-feira, esse que a Dai fez. Eu conto o porquê que eu acho que eu acabei não ficando entre os 16, que eu acabei perdendo essa grande oportunidade da minha vida. Mas, enfim, hoje eu vejo que Deus faz a coisa certa, sabe? Então, assim, nada acontece por acaso. O que eu poderia ter ganhado com o Aprendiz? Uma supervisibilidade, né? Foi um ano depois da Ana Paula Seibert, que é a esposa do Roberto Justus hoje. Eu poderia ter ganhado mais visibilidade, óbvio. Se eu tivesse entre os 16 e tivesse conseguido ser a finalista, eu teria aí a oportunidade de ter ganhado um prêmio de R$1 milhão. Esse prêmio de R$1 milhão até hoje eu gostaria, né? Aí um salário de 10 mil por mês. O salário de 10 mil por mês eu já consegui superar. Então não é esse o empecilho. E hoje eu vejo que fazendo o que eu faço, morando onde eu moro, sem precisar morar na loucura de São Paulo, enfim, eu sou muito mais feliz. Então eu acho que Deus faz as coisas certas. E mesmo aquelas coisas que dão errada na tua vida, elas dão errada por algum motivo, sabe? E tudo que é grande, a gente tem que ter essa consciência de que tudo que é grande, um dia já foi pequeno. Então, a nossa trajetória, ela não é linear. A sua trajetória, ela não vai ser linear. A sua trajetória no empreendedorismo, ela não vai ser linear. Eu tenho essa coisa do empreendedorismo, se eu for parar para pensar, desde 2002, com 12, 13 anos, quando eu fazia layout de blog por 15 reais. Então, não é linear. Teve altos e baixos. Teve período que eu decidi abandonar e trabalhar com os meus pais. Eu trabalhava na loja de conveniência do posto, decidi abandonar minha profissão. Teve um momento que eu me reinventei. Teve todos os momentos, gente. E para vocês também vai ter todos os momentos. Então, você tem que se encontrar. Em algum momento você vai se encontrar e as coisas vão mudar. Porque, assim, existem 3 tipos de pessoa. Sempre falo isso. Quem faz acontecer, quem deixa acontecer e quem pergunta assim, o que foi que aconteceu? Que eu não tô ligada, não tô ligada. Entende? Então, assim, qual dessas 3 pessoas é você? A que faz acontecer, espero que sim. A que deixa acontecer, vamos levando a vida, deixa, se hoje der bom o resultado aqui, se o fechamento do ano for bom, aqui na empresa tá bom, se não for, tá bom igual, né? Ou aquelas que não sabem nem o que tá acontecendo. Tá todo mundo gravando vídeo agora? Capaz, não sabia. Tem que usar o Instagram? Não sabia. Nossa, anúncio patrocinado, dá pra fazer anúncio patrocinado no Instagram? Nossa, não sabia. Meu Deus, sabe isso que a Suelen tá falando? Meu Deus, não sabia que isso aí existia. Não sabia que tem gente tendo resultado com isso. Então, gente, fica ligado nisso. E o que eu tava falando antes do intercâmbio, gente, do blog, só abrindo parênteses aqui, uma história que eu lembrei, que um tempo atrás, depois de eu sair da faculdade, fui em 2011. Eu fui para Natal, olha só, eu fiz intercâmbio em 2006, 2011, eu fui para Natal e lá eu tava com um amigo num barzinho e aí veio um rapaz que era de Fortaleza, tava passando por Natal, que ele ia fazer intercâmbio na Turquia. Esse meu amigo de Natal também fez intercâmbio comigo. E aí, a mãe dele e o pai dele chegaram nesse barzinho para nos conhecer, pra gente dar algumas dicas, enfim, pro intercâmbio, que tava indo naquele mês. E quando eu me apresentei pra mãe dele, ela falou, não acredito, você é a Suelen do blog Su na Turquia. Eu só tô deixando meu filho ir pra Turquia tranquila por causa de você, porque eu li o teu blog. Então, uma pessoa lá de Fortaleza, em 2011, que eu não tinha ideia que aquele meu conteúdo que estava lá, que eu nunca mais tinha atualizado, estava impactando alguém, estava inspirando alguém, estava ajudando alguém a ter uma oportunidade. Então, só para vocês lembrarem disso, que assim, o fato de você se expor nas mídias sociais, na internet, te ajuda a isso também. É uma realização pessoal incrível, tá? 5 passos das pessoas com mentalidade rica. 1. As pessoas com mentalidade rica entram no jogo com a mentalidade de ganhar.
As pessoas com mentalidade de pobreza entram no jogo com a mentalidade de não perder. Rico com mentalidade de ganhar, eu entro para ganhar. Pobre, não, se eu não perder já tá bom. 2, as pessoas ricas sonham e agem grande. As pessoas pobres só sonham grande. Quando falo pobre, é mentalidade pobre, tá, gente? Você pode ser pobre de dinheiro, mas ser rico de mentalidade. As pessoas ricas sonham e agem grande. As pessoas pobres só sonham grande. 3, as pessoas ricas focam em oportunidades. As pessoas de mentalidade pobre focam em obstáculos. 4, as pessoas ricas admiram os ricos. As pessoas de mentalidade de pobreza sentem inveja ou criticam os ricos. Você nunca vai ser aquilo que você critica. Então, para de criticar quem está tendo sucesso. Para de criticar quem está se destacando. Para de procurar defeito em quem está fazendo acontecer. Para de ficar falando mal de quem é rico. Ficar falando mal de quem tem sucesso. Ficar falando mal de quem trabalha demais. Ficar falando mal de quem, enfim, várias coisas. Se você um dia quer ter sucesso, quer ser rico, quer trabalhar bastante, quer ter bastante cliente, quer não sei o quê, para de falar mal de quem faz isso. Você nunca vai ser aquilo que você critica, aquilo que você abomina. 5, as pessoas de mentalidade rica preferem ser, essa que eu mais adoro, preferem ser remuneradas pelo resultado. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo. Se você que está aqui me acompanhando é empreendedor, você já se tocou disso, né? É melhor a gente ser remunerado pelo resultado do que pelo tempo. Como a Dai falou, não, o sinônimo de sucesso, sinônimo de trabalho não é você trabalhar das 8 às 6. Tem dias que eu trabalho das 6 à meia-noite. Mas é porque eu quero entregar um resultado. Não é porque eu tô ali cumprindo tabela, cumprindo horário. Tá? Se tem algo que me tira do sério, é essa questão de cumprir horário. Ok, tem algumas profissões que exigem isso. Mas queira ser remunerado pelo seu resultado e não pelo seu tempo, tá? E eram essas as 5, gente. E é sempre importante a gente pensar assim que não existe, sabe? Eu até postei esses dias, assim, algumas marcações que me fizeram, algumas coisas, e coloquei, tipo assim, venci na vida. Mas eu tenho um pouco de receio com essa expressão, venci na vida, porque eu acho, assim, que a gente nunca vence na vida, né? A gente é um pouco ganancioso do tipo, se alguém me falasse assim, Sueli, um ano atrás, quando eu fiz o meu primeiro lançamento do meu primeiro curso online, que era o Ingrediente Seu Marketing, esse mesmo que eu vou abrir as inscrições segunda. Gente, eu fiz tudo sozinha. Hoje eu tenho mais 3, 4 pessoas me ajudando, né? Nessa etapa de workshop gratuito, nessa etapa de lançamento do curso e tal. E eu fiz tudo sozinha. E eu fazia lives, eu não lembro, eu não tinha horário fixo para fazer live, tinha 20, 30 pessoas me assistindo. Eu tinha 9 mil seguidores na época, foi ali que eu pulei pros 10, eu comecei a ter o link do Arrasta Pra Cima. Se alguém dissesse isso, Sueli, daqui um ano, fica tranquila. Daqui um ano você vai fazer um workshop igual esse que você fez aqui, você vai ter 400 pessoas te assistindo nas lives todo dia. Você vai fazer 2 lives por dia, essas 2 lives vão ser muito boas, você vai receber centenas de mensagens no direct. Você vai ter 7 mil pessoas lá no WhatsApp cadastradas. Eu ia dizer, não, é um sonho. Eu tô aqui vivendo um sonho, mas eu tô pensando, tô muito feliz, muito realizada. Mas a gente se acostuma com a paisagem. E eu tô já pensando no próximo passo. Porque eu quero mais. Porque não existe o vencer na vida. Sempre tem um passo a mais para você ir. Assim como sempre tem alguém pior do que você, sempre tem alguém melhor. E você tem que estar olhando para essas 2 pessoas. Olhar para aquela pessoa que está pior que você para sentir gratidão e olhar para aquela pessoa que está melhor que você para sentir que você pode mais.